Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz da manhã filtrava-se pelas grandes janelas do First National Bank em Charleston. O imponente e austero edifício exalava ordem e riqueza, com suas paredes de mármore reluzentes e balcões polidos refletindo os rostos dos clientes apressados. Os funcionários já presentes desde a inauguração conversavam em voz baixa sobre suas rotinas habituais, alguns rindo das últimas notícias locais, outros digitando em seus computadores. Foi então que uma figura chamou a atenção deles. No reflexo do mármore viram-no aproximar-se, um velho negro, curvado pela idade, carregando uma sacola de lona gasta com as bordas desfiadas. Seus sapatos surrados tilintavam suavemente no chão, e seu casaco esfarrapado parecia pertencer a outra época. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pela vida, mas seus olhos brilhavam com uma luz incomum, uma inteligência tranquila misturada a uma determinação impenetrável. Seu nome era Samuel Johnson, 72 anos, professor de matemática aposentado, conhecido em sua vizinhança por sua sabedoria, mas também por sua descrição. Poucas pessoas imaginariam que ele pudesse perturbar a rotina diária de um banco com sua mera presença. Os primeiros clientes que o notaram não conseguiram conter um sorriso irônico. Olha aquele velho com a mochila. Ele acha que pode simplesmente entrar aqui assim, exclamou um jovem de terno e gravata. Risadas ecoaram pelo amplo saguão. Os funcionários trocaram olhares cúmplices, alguns até sacando seus celulares, prontos para filmar o que consideravam uma cena ridícula. Mas Samuel não reagiu. Caminhou lentamente, cada passo calculado, cada movimento preciso, como se seguisse uma coreografia invisível. Não deu atenção às risadas nem às vaias. Seu único objetivo era o balcão central, onde colocaria sua bolsa e revelaria a verdade que ninguém ainda havia considerado. O silêncio foi se instalando gradualmente à medida que ele se aproximava. As risadas se dissiparam, dando lugar a uma curiosidade misturada com preocupação. Alguns clientes começaram a cochichar entre si. O que ele vai fazer? Mas ninguém tinha a menor ideia do que Samuel planejava. Ao colocar a sacola no balcão, o tilintar do metal soou como um aviso. A lona gasta parecia comum, quase frágil, mas dentro dela havia algo poderoso e formidável. Provas irrefutáveis. Documentos e registros que exporiam as fraudes e manipulações financeiras cometidas pelo banco. O velho professor ergueu os olhos e pela primeira vez, um sorriso sereno surgiu em seu rosto. Ele sabia que o momento havia chegado. O momento em que o riso se transformaria em arrependimento, em que o escárnio se transformaria em medo. E enquanto os clientes prendiam a respiração e os funcionários empalideciam, Samuel Johnson estava prestes a fazer o que ninguém ousara imaginar: esclarecer os fatos. Com paciência, inteligência e uma compostura inabalável. Samuel Johnson cruzou a soleira do First National Bank precisamente às 10h05. Os sinos anunciaram sua chegada, um som familiar que, naquele dia, ressoou como o início de um evento inesperado. Cada passo que dava no piso de mármore parecia calculado, lento, mas deliberado, deixando para trás um rastro de curiosidade e inquietação. Assim que ele entrou, os clientes presentes não puderam deixar de notá-lo. Entre eles estava Mark Benson, um jovem gerente arrogante que sussurrou para seu colega: "Olha aquele velho. Parece que vai nos assaltar com essa sacola." Os outros riram, alguns olhando para seus celulares para filmar o que já imaginavam ser uma cena ridícula. Atrás do balcão, Linda Harper, a caixa-chefe, franziu a testa. Ela conhecia Samuel de vista. Um senhor respeitável, nunca causava problemas, nunca reclamava. Mas a aparência da sacola de lona gasta e suas feições marcadas pela idade despertaram um alarme inconsciente em sua mente. Ela balançou a cabeça e murmurou: "Se ele fizer alguma coisa." O gerente do banco, Tommy Risse, entrou então no saguão. Alto e impecavelmente vestido, ele parecia confiante e superior. Deu um sorriso irônico e disse: "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" O que soou mais como um desafio do que uma oferta de serviço. Samuel não respondeu imediatamente. Colocou a sacola no balcão com uma precisão quase militar. O impacto da sacola com a superfície produziu um baque seco que silenciou os últimos murmúrios e risos. Todos os olhares se voltaram para ele. Os clientes que momentos antes riam, de repente sentiram uma tensão estranha, quase palpável. Samuel olhou fixamente para o diretor e disse calmamente, num tom de voz que não admitia interrupções: "Estou aqui para lhe mostrar algo. Aconselho que ouça com atenção." Tommy Risse ergueu uma sobrancelha, divertido, mas ligeiramente nervoso. "Muito bem, senhor. Estamos ouvindo."
Mas antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, Samuel começou a desatar a sacola lentamente. A natureza deliberada de seus movimentos, cada gesto calculado, parecia ter o objetivo de atrair a atenção de todos. Pilhas de documentos e arquivos se acumularam no balcão, revelando que aquela sacola não era uma sacola comum. Um arrepio percorreu a sala. Os clientes se aproximaram, alguns na ponta dos pés, outros instintivamente mantendo distância. Todos queriam ver, mas ninguém estava preparado para o que estavam prestes a descobrir. Samuel olhou para a multidão, e naquele simples olhar estava contida uma lição silenciosa: nunca julgue alguém pela aparência. O riso havia desaparecido, substituído por preocupação, curiosidade e medo. Samuel Johnson depositou delicadamente a última pilha de documentos no balcão. Clientes e funcionários observavam cada movimento seu com uma mistura de curiosidade e inquietação. O ar, antes repleto de risos abafados, agora estava carregado de uma tensão quase palpável. Mãos suadas, olhares inquietos, respiração suspensa, todos sabiam que algo incomum estava acontecendo. Com um gesto lento mas determinado, Samuel abriu uma pasta e retirou um conjunto de papéis cuidadosamente grampeados. À primeira vista, cada página parecia comum: tabelas, figuras, papel timbrado oficial. Mas quando ele as espalhou diante de Tommy Ricci e Linda Harper, a atmosfera mudou radicalmente. O que é isso? Gaguejou Tommy, tentando disfarçar seu nervosismo por trás de uma fachada de controle. Samuel não respondeu imediatamente. Deixou passar alguns segundos, permitindo que o silêncio pairasse pesado na sala, amplificando o efeito dramático. Então, calmamente declarou: estas são as suas contas. As transferências fictícias, as fraudes, as manipulações que você pensava serem invisíveis, está tudo aqui. Linda Harper empalideceu. Seus dedos trêmulos roçaram os papéis. Ela percebeu então que não era uma brincadeira nem uma invenção. Samuel tinha naquela simples sacola, com provas que a corroboravam, anos de desfalque que o banco havia cuidadosamente ocultado. Os clientes ao redor começaram a murmurar, alguns chocados, outros incrédulos. Como um velho pode saber de tudo isso? Ele deve ter gravado tudo isso. Mas ninguém se atrevia a aproximar-se ainda, com medo de interromper o desenrolar daquele momento extraordinário. Samuel ergueu lentamente a cabeça e olhou o diretor diretamente nos olhos. Talvez seu riso tenha me surpreendido, mas agora aconselho que ouça com atenção. O que você considera uma simples sacola velha contém a verdade que você mais teme. Tommy Ricci sentiu o medo crescer. Pela primeira vez, sua confiança habitual vacilou. Suas mãos apertaram o balcão e seu olhar percorreu os clientes, que observavam a cena com uma mistura de descrença e inquietação. Samuel prosseguiu, colocando documentos específicos sob o olhar de Tommy: provas de transferências fictícias, contas fraudadas, assinaturas falsificadas. Cada pedaço de papel que caía da sacola parecia ter sido colocado ali com precisão estratégica, como uma peça-chave em um quebra-cabeça da justiça. Um murmúrio percorreu a sala. Os clientes que momentos antes riam, agora observavam atentamente cada movimento do velho. Alguns tapavam a boca, incrédulos com o que viam. Os funcionários, por sua vez, trocavam olhares, conscientes de que sua arrogância anterior acabará de se voltar contra eles de forma espetacular. Samuel, com voz calma, porém firme, concluiu: vocês julgaram um velho pela aparência, riram de mim. Hoje vocês entenderão que sabedoria e paciência valem mais do que juventude e arrogância. O silêncio reinou por vários segundos antes de Tommy Ricci tentar falar, sua voz denunciando o pânico: Senhor, nós. Mas Samuel não lhe deu tempo para terminar. Continuou a colocar, um a um, os documentos mais comprometedores sobre o balcão, revelando que desta vez nada poderia ser escondido. Os clientes prenderam a respiração. A bolsa, simples e com aparência desgastada por fora, havia se tornado o símbolo da completa inversão de papéis. Aquele que fora ridicularizado agora detinha o poder e a verdade em suas mãos. O saguão do banco havia se transformado em um teatro silencioso, onde cada movimento de Samuel Johnson parecia orquestrado. Os clientes prendiam a respiração, alguns cochichando entre si, outros paralisados, incapazes de desviar o olhar. As gargalhadas que irromperam na entrada haviam desaparecido por completo. Samuel ergueu lentamente os olhos para Tommy Ricci, o gerente do banco, que estava visivelmente empalidecendo. Cada gesto do velho aumentava a ansiedade de Tommy. As pilhas de documentos espalhadas sobre o balcão não deixavam dúvidas: o banco havia sido flagrado cometendo fraude, e a responsabilidade da administração estava diretamente exposta.
Você pensou que poderia zombar de um velho sem consequências, disse Samuel com voz calma, porém implacável. Você pensou que sua arrogância e riso poderiam esconder a verdade. Você estava enganado. Linda Harper, a caixa, tremia levemente. Ela sempre respeitara Samuel, mas a revelação dos documentos a deixou atônita. Ela olhou para Tommy, que evitava seu olhar. O medo era agora palpável, como uma nuvem escura pairando sobre suas cabeças. Um jovem funcionário, Jake Turner, tentou tomar a iniciativa aproximando-se do balcão. Senhor, acho que houve um engano. Samuel o encarou com um olhar penetrante. Não há engano. Tudo o que você vê é verdade. Você escolheu rir da aparência de um velho, e agora é hora de assumir a responsabilidade por suas escolhas. Tommy tentou falar novamente. Escute, podemos resolver isso, discretamente. Mas Samuel não se mexeu, sua voz permanecendo calma, porém firme. Não haverá acordo discreto. Suas atividades fraudulentas não podem mais ser escondidas. Já entrei em contato com as autoridades competentes. Tudo que você tentou ocultar será agora examinado publicamente. Os clientes, testemunhas silenciosas da cena, começaram a murmurar. Alguns pegaram seus celulares, não mais para zombar, mas para documentar o confronto. A tensão aumentou. Os funcionários do banco entraram em pânico. Alguns tentaram juntar papéis para esconder. Outros olharam para Samuel como se ele fosse um juiz pronto para condenar sua arrogância. Samuel então pegou um maço de papéis específico e colocou-o na frente de Tommy. Aqui estão as transferências fictícias que você orquestrou para ocultar suas perdas. Cada assinatura, cada data, cada valor, está tudo aqui. Suas explicações não mudarão nada. Tommy endireitou-se, as mãos trêmulas agarrando o balcão. Pela primeira vez, sentiu a gravidade da situação. Samuel, o velho que ele julgara fraco e ridículo, agora detinha o poder, e esse poder não era um capricho, era a verdade nua e crua. Samuel concluiu com o olhar percorrendo toda a sala. Vocês zombaram, riram, julgaram. Hoje a zombaria se voltou contra vocês. E eu lhes asseguro que aqueles que se consideram superiores por causa da juventude ou da posição social logo descobrirão que respeito e justiça não se compram, mas sim se conquistam. Um silêncio absoluto se instalou, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis e pela respiração hesitante dos presentes. O confronto foi total. O zombador se tornará a vítima e a vítima, a arquiteta de uma justiça silenciosa, porém implacável. O silêncio reinava no saguão do First National Bank, quebrado apenas pelo farfalhar dos documentos que Samuel Johnson espalhava sobre o balcão. Cada página que ele colocava revelava um escândalo maior que o anterior. Transferências fictícias, contas fraudadas, assinaturas falsificadas, manipulações financeiras. Estava tudo ali, organizado com precisão quase cirúrgica. Os clientes, testemunhas da cena, agora observavam atentamente cada movimento do velho. O que começara como simples curiosidade transformará-se em completo choque. As risadas de antes deram lugar a sussurros incrédulos. Alguns cobriram a boca, outros deixaram cair seus celulares, incapazes de registrar a magnitude do que estavam presenciando. Tommy Ricci, o diretor, estava visivelmente empalidecendo. Suas mãos tremiam sobre o balcão, seus pensamentos girando em um turbilhão de medo e pânico. Como ele pôde descobrir tudo isso? Como ele teve acesso a esses documentos? Ele não conseguia encontrar nenhuma resposta. Samuel, imperturbável, ergueu os olhos e fixou o olhar no cômodo com um olhar claro e penetrante. Você riu de mim, julgou um velho pela aparência. Pensou que suas mentiras permaneceriam ocultas. E agora tudo o que você temia foi exposto. Linda Harper, a caixa, sentiu o coração disparar. Ela sempre respeitara Samuel, mas jamais imaginaria que aquele senhor que via toda semana pudesse orquestrar uma demonstração daquelas. É tudo verdade, murmurou incrédula. Jake Turner, o jovem funcionário, tentou mover um arquivo, mas Samuel o impediu com um gesto firme. Não toque em nada. A verdade não pode ser apagada pelo medo. Os clientes próximos que inicialmente riam e cochichavam, agora se aproximavam, fascinados pela cena que se desenrolava. Um deles murmurou: esta sacola não contém apenas papéis, contém a verdade sobre todo o banco. Samuel continuou a revelar as provas metodicamente. Cada documento que caía da sacola revelava não apenas as atividades fraudulentas da gerência, mas também tentativas anteriores de encobri-las. Os funcionários agora se deparavam com a verdade inegável. Sua arrogância e desprezo os haviam levado a esse momento, e não havia como evitá-lo. Então, com um gesto final, Samuel colocou a peça central da sacola, um registro digital de transações e comunicações internas. Tommy Ricci empalideceu completamente.
Cada palavra, cada número, cada ação estava registrada. O banco não tinha escapatória. Os murmúrios na sala transformaram-se em gritos abafados de surpresa e medo. Os clientes fascinados perceberam que o que haviam considerado uma cena simples e ridícula era, na verdade, uma aula magistral de respeito e justiça. Samuel, completamente calmo, olhou para Tommy Reese uma última vez e disse: "Hoje, você entende a diferença entre rir por ignorância e encarar a verdade com coragem. Quem julga antes de saber sempre acaba se arrependendo." E à medida que o pânico se espalhava entre os funcionários e os clientes tomavam consciência da dimensão da fraude, Samuel Johnson, o velho com a misteriosa bolsa, passou a ter toda a situação sob seu controle, mestre de uma reviravolta espetacular que ninguém havia previsto. O saguão do First National Bank mergulhou num silêncio quase surreal. Os clientes, inicialmente incrédulos, murmuravam entre si, alguns sacando seus celulares para registrar o ocorrido. As risadas de outrora haviam desaparecido por completo. Os funcionários do banco, por sua vez, estavam paralisados de medo e vergonha. Tommy Reese, o diretor, cerrou os punhos no balcão, incapaz de dizer uma palavra. Os documentos espalhados à sua frente revelavam fraudes e manipulações financeiras que ele sabia que jamais poderia justificar. Linda Harper e Jake Turner olharam para Samuel com uma mistura de respeito, medo e culpa. Samuel, calmo e implacável, colocou a última peça no balcão, um disco rígido contendo todas as evidências digitais, prova irrefutável de vários anos de irregularidades. "Você pensou que eu seria fraco, que poderia zombar de mim e continuar com seus abusos impunemente", disse ele com firmeza. "Hoje suas ações estão visíveis para todos. E a justiça virá." Naquele exato momento, sirenes da polícia soaram do lado de fora. Samuel havia alertado as autoridades financeiras e a polícia antes mesmo de entrar. Os fiscais chegaram rapidamente e os funcionários não tiveram escolha a não ser entregar os documentos e responder às perguntas. O pânico aumentou ainda mais quando os policiais começaram a tirar fotos e fazer anotações. Os clientes, testemunhas do ocorrido, aproximaram-se para ver Samuel em ação. O homem que haviam ridicularizado minutos antes era agora um símbolo de justiça e sabedoria. Os murmúrios transformaram-se em silenciosa admiração. Ele planejou tudo isso. Incrível! Que coragem, que serenidade! Samuel guardou lentamente sua mochila, que havia mudado de status aos olhos de todos. De uma simples sacola de lona gasta, ela se tornará o instrumento da verdade e da retribuição. Ele se virou para a multidão e disse suavemente: "Quem ri com muita facilidade esquece que paciência, preparo e respeito pelos outros valem mais do que arrogância e zombaria." Tommy Reese baixou os olhos, envergonhado, enquanto Linda e Jake, embora nervosos, entenderam a lição de Samuel. As autoridades assumiram o controle da situação, e o banco agora tinha que enfrentar as consequências legais e mediáticas de suas ações. Samuel saiu do banco, caminhando lentamente sob a luz da manhã. Ele não olhou para trás. Cada passo parecia deixar uma lição clara: sabedoria e respeito não se medem pela idade, aparência ou posição, mas pela capacidade de enxergar a verdade e confrontá-la. Clientes e transeuntes, testemunhas da cena, ainda murmuravam: "Que homem, que coragem!" E no silêncio que se seguiu, o saguão do banco, antes repleto de escárnio, transformou-se em um lugar de respeito e justiça. Samuel Johnson, o velho com a misteriosa bolsa, havia realizado o que poucos homens ousam: devolver o poder às mãos da verdade.